Fala você que se liga aqui no nosso link Esporte Clube Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é mais uma edição especial de entrevista e olha, nesse mês de dezembro, você do outro lado do aparelho ganhou vários presentes do Papai Noel aqui do Link Esporte Clube, hein? Várias entrevistas exclusivas, importantes, com personagens relevantes e olha, daqui a pouco eu vou apresentar o nosso entrevistado de hoje. Cara, jogou pelo Fluminense, multicampeão por onde passou, um dos ídolos do Ceará. Dando spoiler pra você do outro lado do aparelho. Você que tá chegando com a gente agora, desce o dedo no like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe a nossa transmissão, porque hoje nós vamos falar de campo e bola com alguém que sabe muito do tema. Eu sou Henrique Canelo, apresento essa edição especial do Link Esporte Clube e ao meu lado, para sabatinar esse nosso entrevistado que daqui a pouco eu vou apresentar para você, Guilherme Palese. Tudo bem, Guipa? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Enio? Boa tarde a você, boa tarde a todos ligados aqui no Link Esporte Clube. Um convidado bem bacana, que ele não sabe, mas ele tem uma história aqui nesse programa. Porque quando o Radamés, ex-volante do futebol brasileiro, que jogou no Fluminense, esteve aqui, ele que é ex-fazenda, a gente também fala um pouco sobre reality shows em alguns momentos aqui, a gente perguntou qual que era o melhor goleiro que ele tinha trabalhado e ele citou este atleta que estará batendo um papo com a gente daqui a pouquinho. Você não perde por esperar. Bom, gente, a edição especial do Link Esporte Clube tem a honra de receber o Fernando Henrique, ex-goleiro do Fluminense, passagem importante pela seleção brasileira, pelo Ceará e que agora, em 2025, vai defender o Noroeste no Campeonato Paulista, time que veio da Série A2 para a Série A do Campeonato Estadual e agora prepara uma grande leva de reforços, como o Fernando Henrique, o goleiro que vai conceder entrevista para a gente hoje. Fernando, seja muito bem-vindo, meu amigo, parabéns por essa nova etapa na sua carreira, seja muito bem-vindo ao Link Esporte Clube. Obrigado, Enio, obrigado, Guipa, é um prazerzaço falar com vocês aí, satisfação imensa. Vamos voltar no ano de 2004, o Fernando Henrique, porque naquela temporada, você, dentro das premiações do Campeonato Brasileiro, foi considerado o segundo melhor goleiro daquela edição do Brasileirão, ficando ali atrás apenas do Rogério Ceni. Você tinha acabado de ganhar a titularidade, também essa rodagem pelo Fluminense. Como que foi essa premiação para você, essa temporada com o Flusão? Você, inclusive, foi campeão brasileiro com o Fluminense depois. Enfim, como que foi essa premiação e também... E logo chegando, e um menino, né, vindo das categorias de base, você que passou pelo Santos, foi pro Fluminense, como que foi aquela temporada mágica que você viveu junto do Flu? Foi a primeira temporada que eu joguei, assim, podemos dizer, de verdade, né? Tive uma grande sequência, cheguei à seleção nesse ano, e esse prêmio aí ficou meio duvidoso, né? Porque eu sempre tava liderando a bola de prata, que dizia que é o melhor, é o prêmio da melhor goleiro, né? E aí eu já tava crente que ia ganhar, só que o Rogério ganhou por poucos números acima do meu, mas para mim foi um privilégio gigante, né? Ter participado desse prêmio, ser citado e perder pro Rogério Ceni, né? Acho que eu não gosto de perder, mas se for para perder por um cara que é o Rogério Ceni. Fernando, seja muito bem-vindo, Guipa aqui falando. Em cima dessa questão, vou dar uma... Aê, garoto, agora sim estou enquadrado na câmera para ficar um pouco menos feio. Ainda em cima dessa questão do que você citou sobre o Rogério Ceni, enfim, você trabalhou numa época que tinham vários goleiros de ponta, né? Assim como você, enfim, goleiros renomados. Você acha que talvez seu nome não tenha sido tanto lembrado como deveria, porque para mim você foi um baita goleiro, justamente por conta desses nomes fortíssimos que tinham no mercado? Você acha que a concorrência era uma concorrência desleal? Eu tô te fazendo essa pergunta porque, por exemplo, o Alex. Para mim, o Alex foi um dos melhores meio-campistas que eu vi jogar, mas ele não teve a oportunidade de jogar na seleção, porque a disputa era uma disputa muito forte, muito complicada. Você acha que por conta dessa disputa, talvez seu nome não tenha ficado tão eternizado dentro do futebol? Acho que sim, né? Na época ali de 2000 ali até 2000, né? Conseguiram jogar, né? Se eu me lembrando bem, era eu e o Jefferson que jogava, né? Que somos da safra de 83, né? Mas a concorrência era um pouco desleal, né? Já tinham goleiros renomados como o Marcos, Rogério Ceni, Dida, né? Quantos outros grandes.
goleiros, mas deu para jogar bons jogos aí. Acho que no Fluminense eu joguei quase 300 jogos, né? E é difícil um jogador ficar 10 anos numa equipe, né? Eu não tenho muito o que reclamar, não. Depois fui pro Ceará, fiz grandes campeonatos também, então era um pouco desleal, né? Era grandes goleiros, né? Como você disse do Alex, para mim também é um craque, só que na frente dele tinha outros craques também, né? Então é coisa do futebol. A gente sabe, né, que às vezes a gente discute muito hoje, né, Fernando, a seleção brasileira. Qual é o critério para se tornar um selecionável, para ser convocado para a seleção? Quando aconteceu em 2004, que inclusive você jogou um amistoso contra o Haiti, como que foi aquele processo pré-convocação? Você tinha a noção que queria ser chamado para compor os quadros da seleção brasileira? Como foi receber essa notícia? Porque eu imagino, pelo menos nos anos 2000, na década de 90, existia muito dessa cultura que eu acho que se perdeu nesses últimos anos, né, Fernando? O jogador ter o amor à camisa da seleção, ter o respeito pela dimensão da camisa da seleção e ser convocado acaba sendo uma honraria, um título para cada um desses jogadores. Como foi o processo pré-convocação que você viveu dentro da seleção brasileira? Você foi muito feliz na sua colocação, né? Antigamente, é que eu sempre falo pra rapaziada, né? Não é menosprezando o futebol de hoje, muito menos a seleção de hoje, né? Eu acho que você chegar numa seleção, uma seleção brasileira principal, né? É um caminho que é muito árduo, para conquistar esse status de jogador da seleção é complicado. Mas antigamente era bem pior, né? Se você parar para pensar aí, cada posição tinha 5, 6 jogadores craques, né, de bola. Então, eu recebi essa notícia com muita alegria, até chegar lá foi em Santo Domingo, antes de a gente ir pro Haiti, né? Até chegar lá, eu mal conseguia dormir, pensando em quem eu ia encontrar os meus ídolos, né, de criança, como o Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos. Então, para mim, foi uma experiência, acho que foi a melhor experiência que eu tive dentro do futebol e é inesquecível, né? Você tá com aquelas feras todas ali, você participar de um vestiário, de você entrar em campo, conseguir jogar. Joguei 25 minutos, parecia que eram 2 horas ali de estar olhando para aqueles caras ali, orientando eles, que eu nunca imaginei um dia acontecer, mas para mim foi muito gratificante. E naquela oportunidade contra a seleção haitiana, você entrou no segundo tempo no lugar do Júlio César, né? A gente muito discute aqui sobre o goleiro que entra durante a partida, como que foi aquele momento de entrar e ser utilizado num jogo de seleção brasileira, substituindo o Júlio César naquele cenário. Já estava preparado, a conversa já aconteceu antes, falou, vou deixar você entrar no segundo tempo, colocar você na segunda etapa. Como que foi essa conversa durante a transição do primeiro para o segundo tempo, Fernando? Eles disseram que todos iam jogar, né? Mas eu não esperava que eu ia jogar. Eu lembro que eu brinco com os moleques que o campo foi de sintético, né? Que eles fizeram o campo lá no meio da guerra. Eu fui de trava mista mesmo, todo mundo jogando com society, eu de trava mista para não dar mole, para não escorregar. Meu pensamento era esse. Mas eu fiquei muito feliz mesmo de tá lá participando, de ter entrado, né? Para mim foi uma honra gigantesca e lembrar daquele jogo que parou a guerra também, é um jogo emblemático aí, que ficou na história. Então, fiquei muito feliz de participar da seleção principal e do jogo que parou a guerra. Ô, Fernando, agora falando, daqui a pouco a gente vai voltar a falar da sua carreira, mas falando um pouco desse seu novo momento, você que é natural de Bauru, se eu não me engano, né? E aí você volta pro interior de São Paulo aí para defender as cores do Noroeste. Você é um cara que conhece a estrutura dos principais clubes do Brasil, trabalhou no Fluminense, que tem uma estrutura invejável, o Ceará também tem uma estrutura bacana. O que te fez ir pro Noroeste? O que você enxerga desse potencial Noroeste para a próxima temporada? Pra quem não sabe, vai jogar o Campeonato Paulista da Série A1 nesse ano. O que te motiva ou te motivou a estar vestindo as cores do Norusca, ô Fernando? Primeiro é o time da minha cidade, né? Depois de 14 anos, eles voltaram à elite do Campeonato Paulista, né? Que é a Série A. É o campeonato mais disputado aí que a gente pode dizer assim do país. É uma vitrine onde os grandes clubes brasileiros vão disputar. Então, para mim, é um privilégio muito grande, com 41 anos, voltar a jogar o Campeonato Paulista e a reestruturação do Noroeste, né? Como eu disse, foi 14 anos
sem participar de um campeonato grandioso. Agora eles estão reestruturando tanto o clube, como as remediações do clube, academia, eles estão fazendo um trabalho muito legal. E eu, como bauruense, né, ter o privilégio de voltar à minha cidade depois de mais de 25 anos para praticar o que eu mais amo e o que eu mais gosto e tentar ajudar o Noroeste a ficar na primeira divisão, isso para mim é gratificante. Então, esse foi o meu pensamento. Voltar a jogar 1-1, né, um campeonato que todo jogador gostaria de jogar e estar na minha cidade. Ainda em cima disso, dessa questão do Noroeste, o que a gente pode esperar desse time do Norusca? O Noroeste que foi para o mercado, tem alguns jogadores conhecidos. Quem são os nomes mais conhecidos desse time do Noroeste? Fala um pouco dessa equipe, o que aguardar do Noroeste, que é um time tradicional para essa temporada, Fernando? Ficou uma base muito boa, né, dos remanescentes da 2, como o Luizão, o Maicon, zagueiro, tem o Carlão, né, o Carlão que foi para a Ferroviária, fez muitos gols, tanto na 2 como no acesso da Ferroviária. Ele era um atacante de área muito bom. Muitos times vieram atrás dele, mas ele cumpriu a sua palavra de voltar ao Noroeste a jogar a primeira divisão. Tá vindo o Vitinho, né, que era do Palmeiras, Barcelona, Red Bull, o Denner, esses meninos, Denner que era do Chapecoense. São garotos, né? Assim, garotos que eu digo um pouco mais novo que eu, mas o dia a dia deles está sendo muito bom. Eu tô gostando muito do que eu tô vendo, a dedicação, a vontade de vencer. Por mais que eles já passaram por grandes clubes, eu acho que eles estão vendo aqui no Noroeste uma oportunidade de voltar ao cenário, né? Ao cenário brasileiro aí, ou até mesmo fora do país, para fazer um bom campeonato. Então, isso que está motivando bastante nós, né? E tem a garotada também, acho que é uma mesclagem, né? De jogadores experientes, então vão chegar mais alguns jogadores aí até semana que vem para fechar o elenco, para a gente ir para essa batalha que será o Campeonato Paulista. Ah, com toda certeza. Eu imagino que, inclusive, o Noroeste, que voltou para a primeira divisão do Campeonato Paulista, vai colocar muita força, muito investimento, muita energia na busca não só pela permanência, né, Fernando Henrique, mas também por conquistar coisas grandes. A gente sabe que vale vaga em Copa do Brasil, que é muito relevante, que é muito importante. Vamos falar da sua história, voltar um pouquinho naquele Fluminense de 2008, vice-campeão da Libertadores. Eu sei que, inclusive, fez parte daquela seleção da competição que o Fluminense acabou sendo vencido pela LDU na grande decisão. Foi eleito o melhor goleiro, inclusive, daquela Libertadores. Como que foi o pós-derrota dentro do Maracanã? Como que foi lidar com aquela pressão toda aquela expectativa? Porque foi realmente uma campanha incrível do Fluminense naquele ano, e todos nós brasileiros torcemos para o Fluminense se sagrar campeão naquela grande decisão. Como que foi o desenrolar do jogo contra a LDU dentro do Maracanã? Como que foi o pós-perda de título também? Bastante dolorido, né? Eu acho que do jeito que foi, né? A gente conseguir reverter o placar, levar os pênaltis. Bastante complicado. A torcida, acho que tinha mais de 100 mil pessoas ao Maracanã. Como você disse, acho que todos os torcedores, menos os flamenguistas, estavam torcendo para nós, né? E foi muito triste, né? Foi tipo um velório depois que acabou. Infelizmente, foram coisas do futebol, né? Acho que futebol é mágico por isso, porque nem sempre o melhor vence, e a situação foi bastante complicada, até para juntar os cacos depois, porque a gente tinha mais uma competição que era o Campeonato Brasileiro, né? E foi bastante difícil, mas foi aquele ano que a gente teve que superar, derrotados, né? Tivemos que ressurgir das cinzas para que a gente não pudesse deixar o Fluminense cair para a segunda divisão. E então foi um momento de aprendizado, mas muito dolorido para todos nós. Ô, Fernando, ainda em cima dessa questão da sua carreira, da sua história, você jogou ao lado do Romário, né? Eu quero fazer uma pergunta em cima dessa questão de ter jogado com o Romário, porque eu imagino que vai ser a sua resposta. Qual foi o grande jogador, o principal jogador que você atuou do lado? Foi o Romário ou teve algum outro que você quer destacar, que é muito acima da média e que para você era o grande craque? Não, como eu sempre falo, né? Eu tive a felicidade, a oportunidade de jogar com grandes craques, né? Na seleção foi muito rápido que eu joguei com o Ronaldo, com o Ronaldinho, mas diariamente, assim, o Fluminense eles sempre contratavam, né? A Unimed sempre traziam jogadores
como dizer assim, de porte alto, né? Como Romário, Edmundo, Ramon, Sheik, Deco, Fred. Tive essa oportunidade de jogar com grandes jogadores, mas o baixinho era fora de série, né? Eu acho que ele era o nosso ídolo maior aí, ganhou uma Copa para nós e tá dividindo e vendo ele jogar ali, muitas vezes treinando e jogando com ele, para mim também foi muito gratificante, mas já tive grandes jogadores, assim, mas ele era acima da média, né? Já tive o Dodô como parceiro também, que é um excelente jogador. Vários, se eu ficar aqui, acho que eu vou até esquecer de alguns que jogaram, mas o Romário era acima da média. Ô, Fernando, você citou alguns nomes aí que eu vou falar pra você, eram bons dentro e fora do campo, né? Na noite também representava, meu parceiro. Você citou o Sheik aí, citou o Romário, citou o Dodô. Os caras eram melhor na noite ou era melhor em campo? E essa pergunta eu faço pra você também, meu Fernando, que eu tô ligado que você gostava de dar uma rabiscada na noite. O Fernando Henrique era melhor debaixo do gol ou deitado na cama? Qual que era o melhor do Fernando Henrique? A gente jogava nos dois lugares bem, né? Ele sempre gostou mesmo de dar uma voltinha, mas tudo com muita serenidade, mas ganhava jogo, era certo a gente dar aquela volta. E o time campeão de 2010 era o time que mais saiu de todos os times. Aí, o time foi campeão brasileiro, né? Então, a gente tinha responsabilidade, jogava e ganhava 3 pontos, ia comemorar lá na Barra da Tijuca. Que coisa, hein? Aí ficava difícil, hein, Fernando Henrique? Não, ficava fácil. Ô, louco! Bom, falando, uma notícia que pegou a gente de surpresa, né? Você tem essa identificação tão grande com o Ceará, conquistou daquele triplete seguido, 11, 12, 13, com o Ceará no campeonato estadual. A gente sabe quão importante né, Fernando Henrique, a Copa do Nordeste pro futebol nordestino. É um campeonato que ganhou muita relevância nos últimos anos, com transmissão de todas as partidas, agora em pay-per-view também. É uma competição que se tornou uma queridinha do calendário brasileiro, e a CBF aventou a possibilidade nessa temporada de não dar uma vaga direta na Copa do Brasil pro grande campeão da Copa do Nordeste, uma tentativa de enfraquecer a Copa do Nordeste. Você que viveu lá tanto tempo assim com o Ceará, criou essa identificação com a equipe e também com a torcida. O quão é importante a Copa do Nordeste pro futebol nordestino e também para os jogadores que atuam por lá? Porque a gente, às vezes, aqui em São Paulo, não tem ao certo a dimensão do quão importante é para os times do Nordeste a Copa do Nordeste, essa competição tão querida e tão importante dentro do calendário. Na minha humilde opinião, isso é uma tristeza, né? De não valorizar o campeonato, como você disse, tão importante como é a Copa do Nordeste. Acho que é um teste, né? Principalmente para as equipes que disputam a Série A e a Série B do campeonato, jogar entre si e ver o patamar que está. Porque os campeonatos lá, não querendo desmerecer, mas não dá para medir a força com os outros times de menor expressão, né? Até chega a ser uma covardia, né? O investimento das grandes equipes, principalmente no campeonato cearense, né? Na maioria das vezes, ou quase 100%, a final do campeonato é entre Ceará e Fortaleza. Então, daí você já tira um pouco, né? Então, com certeza, isso é muito triste, porque tira um pouco do brilho do campeonato, né? Lógico que ser campeão do Nordeste é um título importante, lógico, ali para eles, ainda principalmente para os torcedores, né? Que já começam o ano com grande rivalidade e querendo que o time de coração conquiste algo, né? Algo que a gente pode dizer, não desmerecendo mais uma vez os campeonatos estaduais, mas um título de expressão, né? Que seria a Copa do Nordeste, se você joga contra os grandes do Nordeste todo, né? Então, isso para o torcedor é muito importante e para o clube também, né? Tudo arrecadação de renda que eles necessitam também, para o clube é muito importante.
Ô, Fernando, a gente vê uma movimentação de jogadores, não só jogadores experientes, mas também jogadores que estavam no meio de uma carreira, movimentação essa saindo do futebol profissional e indo pra várzea. A gente viu o Rodrigo Varanda, aí jogador do América, jogador do Corinthians, indo pra várzea, dizendo que a várzea ele tinha uma tranquilidade, até uma estrutura tão boa quanto a estrutura dos times de menor expressão do profissional. E você fez totalmente ao contrário, né? Você volta ao futebol profissional depois de uma certa idade e deixa meio que de lado a possibilidade, pelo menos nesse momento, de ingressar na várzea. Fez o caminho oposto da maioria. Você acha que existe a possibilidade da várzea ser realmente esse mercado para os jogadores que param ou para os jogadores que não são tão valorizados? Como que você enxerga a várzea hoje? E se você pensa em, quando parar a sua carreira, não sei se vai parar agora no final de 2025, ingressar no time da várzea, que, vou falar para você, eu tava acompanhando um canal no YouTube lá, tem time da várzea concentrando em hotel 5 estrelas, meu parceiro. O bagulho tá louco. Eu tenho grandes amigos aí em São Paulo, né? Até em Minas também, que a várzea é muito boa. Eles pagam bem, pagam um salário. Isso fica até triste pro futebol, né, cara? Futebol profissional, né? Porque uma várzea, assim, proporcionando coisas que time de menor expressão não consegue proporcionar ao atleta, que é um pagamento em dia, a estrutura, concentrar num lugar bom. Então isso muito na várzea tá trazendo jogadores profissionais por isso, né? Por dar essa oportunidade. Às vezes você não... Tem time que treina às vezes alguns dias, mas a pessoa tem a tranquilidade de estar com a família. Eles têm preparação especial aí, academia, tudo que meus amigos lá que jogam falam para mim que tem, o bicho é alto. Então isso é só para engrandecer e valorizar a várzea, né? Mas eu espero quando eu vou parar agora, eu já tenho o plano A, o plano B, mas não vou querer jogar não, porque querendo ou não, você perde os finais de semana também, né? Com a família, e já tô há 25 anos jogando aí. Complicado, agora é descansar, ir para outros horizontes aí. Mas se tiver alguma proposta boa, já tive algumas propostas para jogar lá em Minas, né? Num time que chama Espartano. É um time que tem até sócio torcedor, para você ter uma ideia. Eita. Lá de Ubá. É um time que é bastante visado lá. Até jogadores que jogam a segunda, a terceira do Rio ali são jogadores que participam de lá. Então é um caminho, né? Mas acho que ia deixar para segundo plano. Ô, Fernando, eu fiquei sabendo, através de um passarinho verde que me contou aí, que na infância você era vai Corinthians. Era vai Corinthians mesmo ou é conversa fiada, Fernando? Aqui entre nós dá pra falar, meu parceiro. Não é o que, tipo assim, que eu sempre fui apaixonado por futebol, né? E como quando você cresce na sua quebrada, sempre tem torcedores, né? E lógico que eu não ia ser diferente, jogava a bola e tinha um time de coração. Uhum. Mas isso ficou no passado, né? Porque tive joguei em vários times, já joguei várias vezes contra o Corinthians, isso aí agora já ficou pra trás. no passado, né? Hoje eu sou noroeste de coração, tem que vestir a camiseta. Gostei. A camiseta mesmo e ir pra cima. E a Corinthians, Palmeiras, poucas ideias e ir pra cima. Eu vou te colocar numa situação um pouco mais delicada agora. Na verdade, não delicada, é fácil de responder. Vamos supor que você fosse corintiano. O Memphis Depay aí, hoje, é o principal jogador do futebol brasileiro, na sua opinião? Eu acho que não. Eu pouco acompanhei, né? Eu pouco acompanho o Corinthians, mas eu vi alguns gols que ele fez. Mas acho que tem jogadores aí melhores que eles. Lógico que veio, né? Veio com uma grande contratação, veio como superstar aí, tá fazendo alguns bons jogos, mas se você for parar e pensar racionalmente, tem jogadores melhores que ele. Bom, Fernando Henrique, perdão de te interromper, a gente recebeu aqui também o Danielzinho do Mirassol, que tá vindo para a Série A do Campeonato Brasileiro, e eu fiz essa mesma pergunta para ele, eu quero replicar contigo em relação ao Noroeste. Hoje, internamente, você que vai ser o goleiro dessa nova fase do time,
qual que é a temporada dos sonhos? Qual que é a meta dentro do clube para ser alcançada dentro do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, melhor dizendo, nessa temporada? É se classificar? É a manutenção? Quais que são os planos traçados internamente que você pôde entender aí, o que você espera desse Campeonato Paulista que vai se iniciar agora? Bom, não tem para onde correr, né? É deixar o Noroeste onde nós pegamos, que o primeiro passo é esse. Até para a estrutura do clube, né? Eles já gastaram com o gramado, então se você voltar a A2 no ano de 2026, isso para o clube é muito triste, os investidores é muito triste, porque eles já estão pegando o gosto, né, de reformar tudo, e ficando na 1, a federação vai bancar esses, acho que é 5 milhões que recebe o clube, então vai estruturar mais do clube, vai poder trazer outros jogadores de nível maior. Esse é o primeiro passo. E com certeza, eu já joguei várias vezes no Paulistão e a gente sabe que ganhou a primeira, ganhou a segunda, aí já fica mais fácil, né? Já tira aquele peso e aquela responsabilidade. Lógico que a gente tem uma meta de pontos, né? Que é 4 vitórias, de 4 a 5 vitórias, para a gente jogar com tranquilidade. E fica tudo mais fácil, jogando com tranquilidade. É isso aí, valeu demais, Leandro Henrique, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo, parabéns pela carreira, brilhante por onde passou, te desejando muito sucesso nessa nova etapa, a você ao Noroeste, que possam conseguir muito mais nessa temporada. O último ano foi maravilhoso para o Noroeste, eu tenho certeza que o ano de 2025 vai ser ainda mais importante e relevante. Parabéns, amigo. Muito obrigado, foi uma satisfação imensa falar com vocês e quando quiser é só chamar que a gente está presente. Valeu, irmão, tamo junto, satisfação, é nóis. Valeu. É isso aí, você que se liga aqui no nosso Link Esporte Clube, chegamos ao fim de mais uma entrevista especial. Valeu demais, meu caro Guilherme Palese, e nós nos encontramos numa próxima. Tamo junto, Enio, um abraço a você, abraço a todo mundo aqui do Link Esporte Clube, valeu. Valeu, gente, muito obrigado a você do outro lado do aparelho, deixando o dedo no like, se inscrevendo, ativando o sininho, vindo junto da gente aqui no Link Esporte Clube, o canal dos campeões.